A todos, meu nome é Yuri Lin e esta é a primeira da série de gravações especiais que contam a história do programa Cafezinho da Rádio Pop Rock. Começamos então com uma grande entrevista, Vander Wildner e os Replicantes, lá nos primeiros anos do programa. Confere aí que tá imperdível. Pop Rock é a rádio da galera, 1h08. Estamos começando mais um cafezinho. Agora não precisa falar os patrocínios porque tem a citação ali do Couto, né? Tu viu? Já foi falado, né? Então já podemos começar o programa direto. Tudo bem, Marbola? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Arthur de Faria? Tudo bem. Tudo bem? Estamos esperando o Alexandre Fetter, né? Por isso que eu tô aqui hoje. Couto? Boa tarde. Tudo bem? Legal. Tá, então, como eu falei, estamos esperando o Alexandre Fetter. Enquanto isso, deixa eu introduzir os dois convidados especiais de hoje. Duas vezes melhor hoje, porque tem eu e não tem o Alexandre. Não, duas vezes melhor porque tem o Gerbasi e o Vander Wildner. Por isso que é duas vezes melhor. Aí seriam 4 vezes melhor, então. Gerbasi, eu tô vendo que só eles vão falar, como sempre, né? Pois é. Ainda bem que eu recém-almocei, tô de barriga cheia, então vou ficar fazendo a digestão aqui. Teremos um encontro histórico nessa noite de quarta-feira. Poderia começar assim, né? E isso aí prova, jornalisticamente, que a gente consegue influenciar muito a mídia com os nossos títulos e matérias. Esse aí é o título do e-mail que eu mandei, eu próprio, da minha produtora. Show História, que eles usam. Eu sou punk brega e eles usam. Oh, maravilha. Isso é fazer história. Isso é maravilhoso. Isso eu aprendi com Carlos Gerbasi e Luciana Tomasi. Como usar a mídia. E se dar bem. Vocês ensaiaram pra fazer o show, não? Vander e Replicante. Se fosse o que vocês não se ensaiaram pra fazer entrevista. Não, o show. O show, só a gente ensaiou? É. O quê? Os nossos shows separados? Não. A parte juntos? Outra mentira. Não, o Nelson Coelho de Castro, o Tony Villeroy e o... Quem mais faz o show? O Nelson Oliveira, eles não vão estar lá no show, não adianta. Não vão estar juntos. São nossos amigos, mas eles não vão estar lá. Vocês é juntos? Juntos no mesmo palco. Cara, desde que eu saí dos Replicantes, o máximo que eu faço é tocar no mesmo palco com os Replicantes. Isso é o máximo. Claro que eu antes e eles depois. Entende? Isso é o máximo que eu chego. O meu grau de amizade vai até isso. Fique bem claro isso. Porque senão eu ouço muita bobagem por aí. Sabe? Como assim? Bobagem. Assim, por exemplo... Vander, tu saiu dos Replicantes! Sim, há 11 anos. Já lancei 2 discos e eles também lançaram. Vander, os Replicantes acabou! Não! Os Replicantes continuam, fazem show toda semana no interior e tal. É uma loucura, o nível de informação das pessoas é incrível. Mas a gente continua gostando de todos, porque todos são fãs. Tá, e é verdade que tu quis levar o nome Replicantes quando tu saiu, chegou a brigar a tapa. Agora eu vou responder, é verdade. Vamos lá. É verdade. Eu quero sangue, eu quero emoções aqui, né? Como vocês o Gerbasi disse que é verdade. Eu li numa Caras, a edição aquela regional. Eu de um advogado que estava falando é verdade. Foi na mesma cara que falou, que engenheiro do Havaí. Parece que o Vander registrou o nome. Vamos falar. Quem era a pessoa mais importante dos Replicantes? Quem é a pessoa mais falada dos Replicantes? Pra mim, que era aluno, era o Carlos Gerbasi. Eu era aluno dele, eu achava ele super legal. Mas isso aí é um puxa-saquismo grosso. Pelo amor de Deus, tu sabe que o mais falado sou eu. Eu sempre que tinha um vocalista que se chamava Vander, mas pra mim era a banda do Gerbasi. Como que ela chamava? Como que o Vanderlei Luiz era chamado? De band leader. Band leader. Sabe o que significa band leader? Frontman. Era óbvio que eu tinha direito pelo nome. Era óbvio, só por trabalho, pelo que eu fiz. Entende? Mas aí, tu sabe como é que é, eles são 3 ou 4, são muito mais poderosos, advogados, pega na esquina não, porque aí já a coisa rola diferente. Isso sem considerar, é claro, o Vander está esquecendo rapidamente, aquelas aulas que eu dei quando eu botava os discos Sex Pistols. Vander, olha o Johnny Rotten, assim que tu tem que fazer, Vander, olha aqui, é assim, mas assim, Gerbasi, vai ficar ridículo, é assim, entendeu? E os Vander só não gostavam que cuspissem nele.
Isso aí tem que admitir. O Vander é o Johnny Rotten, que antes do Johnny Rotten não gostar, já não gostava desse negócio de cuspir, etc. Mas o resto a gente copiou tudo. Nessa época tu tocava o que, Beto Guedes? Eu tocava... Alceu Valença! É a verdadeira história do rock gaúcho! Quando o Vander chegou em Porto Alegre, ele era fã do Alceu Valença e de Geraldo Azevedo. Valença, é diferente. Eu não vou discutir esse negócio. Eu tive um caso com a namorada do Alceu Valença, é outra história. Eu gostava de Edinardo. Isso eu gosto até hoje, posso cantar várias músicas pra você. Agora, existe um fato que é verdade e é interessante, vocês não sabem. Quando eu fui entrar nos Replicantes, porque eu queria, obviamente, eu fui lá e disse que eu quero entrar na banda, levei uma guitarra, não consegui tocar, aí eles me deram uma fita cassete, eu já devo ter contado essa história aqui também, mas é bom lembrar ela porque é bacana, pelo menos eu gosto de contar ela. Aí eles gravaram 7 músicas e eu fiquei um mês cantando igual o Gerbaz em casa. Aí quando eles chegaram... Você não, essa parte eu nunca consegui fazer. Eu vou atender o telefone e vocês podem atende em show também o telefone? Eu vou contar a verdade sobre o show de amanhã, então. Na verdade, para que as pessoas vão lá sabendo o que vão assistir, são 2 shows separados, mas teremos um grande happening no final. Não adianta desmentir, Wander. Não, que ele entendeu assim. O Wander tá no celular. Punk no celular! Punk no celular é o fim do mundo. Perguntaram quem é. E ele disse, como quem é? Tu ligou pro meu celular, como quem é? Foi isso que nós estamos rindo. Aqui é o frontman. Esse é um cara de São Paulo perguntando quando eu vou fazer show em São Paulo. Olha aí. Eu só, que bacana. Aqui, eu vivo aqui. Tem coisinha? Comprou o disco, viu meu telefone no disco. A produção do rádio, querendo marcar uma entrevista lá com o João ali, segundo dia. Ah, certo. Mas então, terminando de responder a pergunta, já que esse programa parece nunca termina as perguntas e respostas, mas haverá uma parte no show então em que será conjunto e ensaiamos sim. Pouco, mas ensaiamos, vai ficar legal. Eu peguei 15 minutos de ensaio e a gente ensaiou. Mas vocês não vão fazer, não é nossa. Vocês não vão fazer que nem o Morris, você só toca aquelas que ninguém conhece. Não. Vai ser. Mas parece que o Morris tocou uma dos Smiths. Parece que tocou 4 dos Smiths. Tocou uma. Então tá bom, cara. Não, ele tocou uma que tu não conhece. Eu conhecia uma dos Smiths que ele tocou. Eu não fui muito. Eu acho que o show do Echo and the Bunnymen foi pra mim um show que soube lidar muito bem com essa coisa dos hits e das músicas novas. Né? Me parece que eles realmente acertaram. No meu caso é difícil. Muito emocionante. É difícil porque todas as músicas são hits. Então. Eu tô tendo que diminuir o show, porque era muita música. O Carlos Barbosa. É verdade, caramba. Para aí, tio. Eu não vou falar mais nada. Muito nojento, mas o cara tá sendo sincero. Os replicantes são mais modestos. Os replicantes são mais modestos. Ah, mas subiu pra cabeça. Pô, mas é a vida, Cagê. A coisa acontece, eu faço show semanalmente, sou assediado diariamente, cara. É incrível. Mas, porra, as músicas são boas. Ontem nós também estávamos dando uma outra entrevista. Mas como que vocês resistem tanto tempo e não sei o que? Cara, as músicas são boas. Tá bom, eu não falo mais coisa séria. Não, todo mundo para, tá? Eu sei que o programa não é sério. Não, mas não, isso vocês viram a estreia, ofender, rapaz. Vocês viram a estreia do João ontem, pergunta ao ouvinte Fernanda Rocha. Não vi ver isso. Não vi. Eu capotei antes. Que horas foi? Eu só vi a TV a cabo. Meia-noite 15 começou. Gostaria de ter visto. É aberta. Ele tava numa briga com o Pita, né? Uma briga interessante essa, né? Não queriam dar a liberação que o estúdio era novo e tal, mas liberaram no final da tarde, a gente até divulgou aqui. E começou depois do jornal, né? Isso aí não é aquelas coisas que acontecem hoje na mídia, de inventar uma historinha pra todo mundo falar a respeito. Ele não tá namorando a Ivete Sangalo, João, né? Não. Que dupla! Parece que o preço dela é mais caro. Na situação. Nem o Luciano Huck, não. Mas é incrível isso, né? Agora ele tá com mais produção, com mais tecnologia, né? Quer dizer, com o acervo da Globo, inclusive de arquivo. Deve estar mais gordo também. Acervo de convidados também, né? Claro, tem todo o acervo de astros da Globo. Ontem a primeira entrevista foi o Tarcísio Meira. Tarcísio Meira e a Glória Menezes. Claro. Depois veio o Dida e o técnico do Corinthians, Oswaldo, né? Oswaldo de Oliveira.
E por último... Vi? Ah, tá. Sim, por isso que eu tô falando. Por último, a Marisa Monte e a velha guarda da Portela. Isso é bonito. Muito bom. Fizeram um sambão joia. Mas uma alta tecnologia, né? Assim, o estúdio é totalmente high-tech. É muito tarde, cara. É igual. É muito tarde, meia-noite 15. Ah, mas no SBT era 11h30. Não, de vez em quando começava às 11h30. Mas na Naninha, às 10, eu sinto muito sono, entendeu? Nome velho. A vida íntima de Carlos Eugênio. Carlos Eugênio? Agora você não sabia, não. Pensei que tomava era cachê. Perdeu 30% do que eu gostava. Sabe que o Porã se chama Iglenho? Como? Iglenho? Bom, mas ele tem cara de Iglenho mesmo. Que o Jimmy Jones se chama Arzelino Ferreira Neto. Sabe, né? Eu sei. E que o Cunha Júnior se chama Oroclide. Claro! Pô, eu fui um dos caras que introduziu o Cunha Júnior na televisão. Não. Sim, ele era apresentador do Pra Começo de Conversa. Um programa que eu auxiliava o nosso amigo Horácio Duarte. Horácio. Chegou o Alexandre Fetter. Tá, vem aqui o âncora, Cid Moreira aqui, vem cá. Vem cá, Cid Moreira. Nós estamos precisando do âncora. Chegou cheiroso aqui, já trouxe um novo ar aqui. Chega cheiroso. Eu tava no hotel. Sempre. Cabelo molhado. Não foi a aula hoje, né? Eu tava falando de coisa séria, ficava todo mundo quieto. Aí eu digo, então vou começar a falar bobagem. Mas tá sensacional, tá show de ouvir, cara. Tá bom. Tá, então fica ali, então, dá uma ouvida. Tô aqui de canto. Não, ali na outra sala, ali, só atrapalhando aqui. Se a gente quiser pegar um CD aqui. Mas uma pergunta que não pode faltar, assim, de quem foi a ideia de fazer esse show juntos? Uma vez você quer dizer por que eu saí dos replicantes. Já respondeu. Já respondi? Porque pergunta... Não, esquece. A ideia foi do Vander e o trabalho braçal e intelectual do show é todo do Vander. Ou seja, o sucesso será do Vander e o fracasso também será do Vander. Vocês estavam perguntando aqui se é a primeira vez que vocês fazem um show. Sim. Show histórico, tá no 11 anos. Por isso que eu lembrei aqui um encontro histórico. Verdade. Mas eu acho que é o momento mesmo. Eu acho que eu estava envolvido muito na minha carreira solo, que é um trabalho do cão, né? Assim, toda a trajetória, assim. E foi natural. Agora eu acho que a gente já se falava, fazia algumas participações no show dos Replicantes às vezes. Teve o lançamento do nosso CD, que foi também todo realizado pelo Vander, e o Vander foi lá e fez uma participação especial no final do show. E as pessoas também começavam a falar já bastante, eu acho, por que vocês não fazem show juntos e tal? E realmente agora é tá precisando de uma grana e... por que não, né? Não, dinheiro nunca foi o problema. O Vander tem berço. Ele vende berço. Não, mas muita gente devia pedir, né? Muita gente falava na história do show. E eu acho, cara, as coisas não são de graça, nunca foram, acho que na nossa trajetória, a gente sempre fez as coisas na hora devida, eu acho que por isso o trabalho é tão bacana, assim, porque teve seu tempo de fazer todas as coisas, assim, não foi nada, sabe, era natural, sempre foi natural, eu sempre digo isso nas entrevistas, que a história dos Replicantes sempre foi muito natural, as coisas aconteciam, vamos fazer tal coisa, vamos. Ao contrário da Tequila Baby, que é naturalmente artificial. Não, ao contrário da maioria das bandinhas que tem um negócio, tem um texto muito legal que o Gervásio escreveu no Não, que não tinha acabado, conforme a gente divulgou aqui, foi o 1º de abril. Tu fala não, né? Assim, na rádio, como se todo mundo soubesse o que é o não. Eu vou explicar, Alexandre. Fala todo dia, eu vou explicar, Alexandre. A gente fica o dia inteiro falando isso pra ele, mas ele parece que ele não aprende. Impressionado, cara, que pessoas que não são do meio, isso não é do meio, isso é música. Depende do meio. Eu ponta esquerda. Compreende. Exatamente. Compreende. Eu tenho essa noção, cara, mas eu já ia explicar, bomba! Sabe? Eu fico impressionado com isso. Não, mas o cara já saiu. Tu já deu um não, o cara, o que é isso? Pois e agora a pessoa, o cara tá esse cara era louco por nada. Eu li o não. Isso chama-se teaser. Diz assim, ó, na rádio. Não, em rádio não funciona. E aí, porque as suas informações estão na tua frente. Na rádio, como vem uma antes e depois da outra, primeiro explicar. Explica, Gervásio, o que é o não para os nossos amigos ouvintes. www.nao-naotil
.com.br. É uma, não sei dizer o que é. É uma coisa lá, quase uma revista, quase um jornal, é uma coisa muito antiga, não dá tempo para explicar, quem tem internet vá lá e veja. Mas enfim, é um negócio muito bacana que a gente tirou do ar um tempo que a gente estava a fim de fazer uma piada absolutamente sem graça, e ficou isso mesmo, a piada sem graça. Mas voltou agora brilhantemente, dia 1º de abril. E tem um texto muito legal do Gervásio justamente sobre isso, que os Replicantes sempre foram uma banda que sempre foi uma banda que disse não, né? Que disse não, isso. E não fez chacrinha e etc. Ó, tá aqui. Lembra, Wanda? Não fizemos chacrinha. Eu escrevi sobre isso. Não sei se leu o meu texto, mas o que eu digo basicamente é o seguinte, que eu me sinto dividido em relação a isso. Porque eu gostaria muito de ter feito chacrinha, pra ter vivido chacrinha. Meu texto é sobre isso. Meu texto é sobre isso. É uma mistura de arrependimento por não ter vivido aquele momento histórico. O chacrinha era 1 zilhão de vezes melhor que todos esses programas de cover, de cover, não, de playback que tem aí, né? Zilhão de vezes melhor no programa anárquico, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que os Replicantes, na época, não podiam ter feito chacrinha mesmo, por uma questão de coerência histórica, porque nós estávamos construindo um discurso que não era chacrinha, era justamente o contrário de chacrinha. E eu acho que, por exemplo, perfeito, né? Pois é, e eu acho que vendo em perspectiva histórica, assim, nós fizemos certo. Eu acho que as pessoas ainda acreditam no nosso discurso um pouco, né? Por causa disso, que a gente soube dizer não, né? Eu ainda acredito, porque a gente disse não a algumas coisas, eventualmente algumas coisas que, era legal ter vivido aquele momento, né? Tá aqui, que não. Com a matéria do Gervásio ali, covers em playback, ou como a mitologia disfarçou o rock, matou Rita Lee e contratou seu significante. Agora vou ter que explicar o que é significante, mas aí não dá, né, cara? Não, mas aí não dá, né? Pode explicar como é que eram as festinhas na casa do Giba, que um Felipe Gamba. As mais famosas festinhas nas casas do Giba, que o Wander, que também participou também, eram as festas. Giba Brasil, montador. É o Giba. Professor. Montador, pro pessoal não achar. Pessoal que monta os filmes. Quanto tempo a gente tá perdendo com as suas inserções? Eram festas radicais, e principalmente as festas do Raul Seixas, em que se tocava todos os discos do Raul Seixas em ordem cronológica. O Giba tinha tirado todas as letras, xerocava e dava aqui, chegava na festa, ganhava as letras. Então tinha que ficar ouvindo as músicas. Agora só uma dentro, isso aconteceu uma vez. Duas. Mas houve outras, né? Não precisa o pessoal achar que todo mês tinha festa de ouvir todos os discos do Raul Seixas. Teve uma da Rita Lee, teve uma dos Stones, teve uma do Pink Floyd. É isso aí. Essa era uma festa punk, né? Essa era uma festa punk. E a gente jogava, como o nome do jogo? Testão é um jogo que o Giba inventou, que jamais alguém inventou um jogo tão bacana quanto o Testão. E tão complicado também. Complicado. Ele juntava só pra forca, mímica, Fruta Flor. Tava tudo no mesmo jogo. Cara, a gente ficava a madrugada inteira jogando. Ele é o Iron Man dos jogos de escrever. Com certeza. Cara, era tão complexo o jogo que no papel não dava mais, ele botou no computador. O jogo rodava no computador, as perguntas e respostas. E não era PC ainda. Era TK3000, cara. Era uma loucura! Com as letras verdes. E assim, a gente conseguia ligar 2 monitores ao mesmo tempo do TK3000. Para, uma loucura isso aí. Pô, eu morava a 4 prédios desse local de festa aí. Só ficava vendo a movimentação, assim. Aquele eu conheço. Quem é aquele ali? Quem é aquele cabeludo ali? A nossa sorte é que era do lado da Jelinek. Sim, ali do lado da Jelinek. Pulava da janela e dizia, não pula pela janela frente, pula pela do lado e cai direto da Jelinek. Senão tu fica lá, né? Se pular. Fazer festa, você fica do lado da Jelinek. Tem que explicar o que é a Jelinek. Arthur, calma. Tu fosse meu orientado de monografia já, eu vou te repetir o que eu costumo dizer para os meus orientados quando vão começar o texto. Tu não deve tratar o teu leitor como um sábio absoluto que sabe tudo, mas não pode tratar como débil mental também, cara. Olha, tu vai explicar tudo, os caras vão começar. Vou fazer a monografia sobre cinema, Ilha das Flores. Então acho que eu vou começar com os irmãos Lumière. Não! Cinema surgiu.
ouvintes nesse momento recebendo esse amontoado de informações. Eu fico depois do almoço, cara, não é a cara do programa, eu sei. E tu mais ainda que o programa é teu pra querer que a gente explique tudo. Que graça! Digam para o Vander que ele nasceu nos replicantes, se não o contrário. Assina Arley de Gravataí. O pessoal indignado aí com a tua... O que significa que eu nasci nos replicantes? Que tu és o Vander Wilner em função dos replicantes. Não fala no microfone, Alexandre. Nega a tua origem agora, Vander. Nega que eu quero ver. No momento eu falei que o meu trabalho era bom não por causa dos replicantes. Bom, de maneira, isso é óbvio isso. Tem duas coisas que eu acho muito interessantes. Irônico também, que é o que eu aprendi com eles. A coisa de mídia, né? Que tanto os replicantes sempre foram muito respeitados pela mídia do centro do país e tal, e influenciaram muitas bandas dos anos 90 e tal. Quanto essa história de agora que tá basicamente tu e o Júpiter, mas o Flu também estão super bem comentados e super citados em publicações. Não me coloca assim junto com qualquer um, assim. Vamos ver uma coisa. O Flu sim, agora esse outro aí que tu falou aí, pra mim não reconheço mais. Vamos por partes. Mas ele não reconhece mais muita gente. Ele não reconhece nem ele mesmo, tanto que ele toca de novo. Barbaridade. O Arthur não ia falar sobre a letra da música dele, que a gente comentou. Isso é na segunda parte, quando a gente fala sobre a saiu no jornal. Isso. Alguém tá comendo alguém, cara. Não, pelo amor de Deus. É isso que nós vamos saber. O cara tem uma foto distorcida, que nem qual jornal não publica quase foto distorcida, a não ser que seja deles. E a letra da música. Aí eu digo, vem cá, eu li as duas coisas. Eu li a matéria e depois li a letra, aquela poesia que eu pensei que fosse. Era tudo ao mesmo saco. O cara botou uma poesia que o Arthur de Faria na contracapa. Grande foto do Eduardo Aigner. Meu fotógrafo. Aqui, ó, abre aspas. Eu, LS gay. Me pica, Picasso. Ai. Fecha aspas. Não, por favor, nesse horário, cara. O ouvinte não precisa. Já basta ter saído no jornal. Isso é pior do que beijar, do que o time ter beijado. Foi o que nós falamos aqui. Agora no próximo, depois do comercial, você fica aí que vai ter a explicação do Arthur de Faria. Vai ser que ele vai ler. Nós voltamos rapidinho. Imperdível, hein? Você está ouvindo a Pop Rock. Na internet, na TV a cabo, em viagens e até mesmo no espaço. Saber inglês é fundamental. É por isso que Discovery English tem uma completa infraestrutura para você aprender inglês de maneira moderna e dinâmica. Não perca mais tempo. O mundo não tem fronteiras para quem fala inglês. Discovery English Course, Avenida Azenha e Venceslau Escobar. Central de atendimento 249-6655. 249-6655. Discovery, o inglês para quem vai longe. E daí, meu irmão, se você tá aí ouvindo a Pop Rock, é claro que você curte natureza, é ou não é? Então como é que você ainda não se ligou na Vida Pura? Os produtos da Vida Pura são naturais e saudáveis, e mais, sem aditivos artificiais. A gente tem tudo que você precisa para ficar muito bem alimentado. Vida Saudável agora tem marca Vida Pura, uma linha completa de alimentos completos. Nesses tempos de recessão econômica, nós lhe proporcionamos a solução para você continuar comprando seus CDs. A Prisma compra e vende CDs usados de barbada e mais CDs, LPs, VHS e DVDs nacionais e importados, lançamentos e raridades. Aposte nessa. Prisma Discos, Avenida Tiradentes, 130, Sala 801, Canoas. Teleentrega 472-2110. Quarta-feira, Elo Perdido, Navarro no Lounge, quebra todas. E a Black Sound do Malásia, ferve na pista. Elo Perdido, Garibaldi, 13h30. Semana na praia, eu tô sempre na área. Chega a hora do ramo, eu não me atucando. É macarrão e tripe na mão. Chegou o tripe, o biscoito recheado. Digo, tem muito mais, pelo amor de Deus, né? Esse papo de... Não, dos caras que acham que são mais inteligentes que as mulheres. Eu acho isso tão
com todo respeito ao Tony Platão, nós aqui, eu acho que aqui na mesa ninguém acha isso, né? O que mesmo? E na sua média os homens são mais inteligentes do que as mulheres. Não concordo com isso. Não é só aqui o peixe. Concorda com isso? De jeito nenhum. Depois eu vou perder o peixe. Vai. Tu tá perdendo é a chance de tomar uma bifa em casa, isso sem terra. Cagia, sou a Carol. Amado. Sou o Pop Rock é a rádio da galera, 26 minutos para as 2. Arthur de Faria com a palavra. Bom, eu vou explicar só pra você. Eu sei que o Gervásio... Não enrola, vai de diferença. Eu sei que o Gervásio e o Wander, que são umas pessoas, assim, evoluídas, não dispensariam essa. Já tá dando explicação. Já tá dando explicação. Esta letra, na verdade, ela representa várias dicotomias entre uma pessoa e a outra, entendeu? Não, e aí eu fui listando todas. Não, eu fui listando todas. É porque é o seguinte, tem cronometrando, Alexandre? Vou cronometrar aqui. No meu primeiro disco tem um poema do Luiz Fernando Veríssimo que se chama Tu e Eu, que eu musiquei, onde ele ficava o tempo todo fazendo comparações entre um homem e uma mulher, né? Tu, piniquim, europeu, etc, etc. E aí eu comecei a fazer lista de coisas que também tinham acontecido ao longo da minha vida, de diferenças com mulheres, né? De coisas que eu gostava e elas não gostavam e tal. E fiz a letra, por exemplo, da música. Por exemplo, eu, Chico, tu tá Caetano. Ou eu, Vitor, tu Ney, ou mil e outras coisas. Eu gosto do Borges de Cortázar e tal. E aí tem uma história, assim, que eu tenho horror de homofobia, cara. Eu acho um negócio que no século XXI não pode existir gente que fica com sujeito... Tu viu o Velvet Goldmine? Ainda não. A pergunta que não quer calar. Desculpa. A Carlos Novinho, aquele jornalista é ou não é? Me digam. E o Caetano é ou não é? Não é. Caetano é bissexual há muitos anos. Mas o que eu digo é isso, assim. Eu tenho horror dessa história, entendeu? De discriminar as pessoas pelo simples fato de que elas gostam do mesmo sexo ou não. Logicamente, isso é uma maneira... Fala no microfone. Isso é assim... Claro, fazendo essa letra, vendo aqui, tudo que tu coloca, é alguma coisa tua que tu quer, assim que, digamos... Na prática, como é que... Vários ícones. Eu tenho grandes amigos gays de ambos sexos. Por que tu não falou nada do Gerald Thomas aqui, por exemplo? Não, olha o que ele falou, Alexandre, eu tenho vários amigos gays. Nessa frase, detona-se uma coisa que ele tem, mas ao mesmo tempo não tem e quer ter também. Talvez os amigos tenham uma coisa que ele gostaria de ter. Isso pode estar incluso, né, nesse fator psicológico. Entende? Análise, já procurou análise. Eu proponho, e aí a história do G, porque GLS é a sigla de gays, lésbicas e simpatizantes. E não encaixaria na letra como GLS, eu só inverti o G e botei pro fim. LS gay. Ah, bom. Quis dar ênfase, mas deu ênfase a palavra. Não. A minha ênfase na verdade é no S. A minha ênfase é o que é L e o S. Essa é a influência do trabalho dos Beatles, no teu trabalho. Seria isso? O LS gay. O LS gay. Wander, para de subestimar a audiência do programa. Sina Leonardo. E não é a primeira vez. Mas eu tô defendendo a audiência e mais sujo que pau de galinheira aqui. Vários e-mails foram mandados com essa mesma observação. Então tá sendo um sucesso de novo. Wander, tu é tão afetado quanto o azul marinho. Olha... Se tu disser que não sabe quem é o único azul marinho que eu conheço é os estofados do meu Mitsubishi azul marinho, tá? Além do mais, olha... Olha aqui, ó, eu não vou nem falar sobre isso. Segue o barco. Aqui parabéns ao Jorge Furtado pela excelente palestra realizada ontem na PUC, assina Bibiana. Eu vou mandar um recado pra ele, eu sei que ele tem muitas fãs. Fala tão perto. Desculpe, não preciso chegar perto. Dá o celular do Jorge aí pra ela ligar aí, logo aí. O Jorge não está aqui. Só esclarecendo que o Jorge A gente não gosta aqui, de Ilha das Flores. Pelo amor de Deus, que coisa. O Júnior é um ótimo professor. Cara, eu posso imaginar. O Júnior é ótimo professor. Mas ele anda querendo marcar um jantar com lateral. Ele quer fazer uma revisão histórica lá. E quem tu gosta? Como é que estão? Não, os papos colaterais. Deixa eu contar uma história boa então, Wander, até que tu não ouviu. A gente fez um show sábado
em Guaíba. Show legal, num bar, super legal, etc, etc. E nós estávamos saindo do show, a promotora do show lá, a dona do bar, disse assim, olha, tem que cuidar na série que tem os careca aí que estão muito agressivos, diz que querem bater em vocês. Opa! Por que querem bater em vocês? Porque vocês são traidores do movimento. Eu quero conhecer esses caras! Eu quero conhecer esses caras! Eu vou lá falar com eles! Aí o Heron já se meteu, sou careca, eu vou lá falar com eles! Eu vou lá, vou fazer a organização de frente. Mas enfim, como a gente tava afim de cair fora logo, eu não quis entrar em contato, etc. E nós tava saindo, e tinha 2 punkzinhos ali, os cabelinhos espetados, etc. Pá, consegue uma carona pra nós, porque lógico, os carecas vão querer treta conosco, mas vai lá em frente, os carecas, que tá Mas foi muito interessante. Mas foi muito interessante, porque esse negócio de traidores do movimento é muito interessante. Estou pensando em fazer um excelente título de um disco, isso aí. É um excelente. Traidores do movimento. Ou traidor do movimento, é muito legal. E aí eu lembrei de um outro show, bom nome de banda, Traidor do Movimento, Banda Punk. Eu lembro de um show que a gente fez acho que em Carlos Barbosa até, que enquanto a gente fazia o show, todo mundo, lá, mas tinha um cara, meio moicano, mais ou menos, que ficava fazendo assim, ruim, isso aqui, enchendo o saco meu e do Clero, principalmente, né? E nós ali aguentando. Terminou o show, fala, e aí, cara, qual é o problema exatamente? Pô, cara, tem que ver o seguinte, cara, a gente tá aqui conscientizando todo mundo há horas, falando de coisas importantes, a paz no mundo, contra a bomba atômica, e falando que tem saúde, e vocês veem com essa música, nicotina! Mas isso é uma pressão do movimento, entendeu? Meu filho, quantos anos tu tem? Eu tenho 20. Bom, quando nicotina foi escrita, tu tinha mais ou menos 4 anos. E quando a gente fala que nicotina é uma das primeiras músicas, nicotina é o movimento. Como é que nós vamos trair o movimento cantando nicotina? Me explica agora. Eu me lembro de algum e-mail. Me explica. Não, isso aí não é pager. Pager. Eu me lembro que eu ia no show dos Replicantes, os primeiros, enchi o saco de vocês, com certeza, pra pedir a música Jesus. E vocês não pararam de cantar porque era pesado. O Wander tinha medo, tinha medo. E aí, a gente ficava na turma do gargalo, toca Jesus! E aí esse aqui explicava, pô, a gente não pode tocar Jesus aí porque o pessoal tá pedindo e tal, então a gente não vai tocar Jesus. Na verdade, aí a gente vaiava vocês, viu? Mentira, eu nunca falei isso porque isso não foi a verdade, que a gente sabe que eu só falo a verdade. Gervásio vai dizer, conta a verdade. A verdade é que Jesus não era homem, era uma letra muito complexa. E quando eu digo Jesus não é homem, o que eu estou dizendo? Fui eu que fiz a letra. Eu fiz. Você pode explicar, mano? Eu vou fazer a terceira pessoa. Senão eu já tenho crédito de todas as músicas replicantes. Eu fiz umas 3 ou 4, mas eu faço a exegese da letra. Meu Deus do céu. Ainda bem que o ouvinte sabe o que é exegese. Não sei explicar. O show é amanhã, então. E olha a maravilha. Não precisa falar do show agora que ainda não sei muito tempo, Mauro. Vamos continuar explicando. Todo programa de amanhã, hein? Não, nós, 1h42, nós cantamos uma vez Jesus num show, numa danceteria 4 estrelas, a Silva Jardim. Eu tava naquele show. Tu e o diretor da RBS Discos, que foi com a sua esposa nos contratar. E lá no meio do show a gente toca Jesus não era homem. Ele saiu no meio da música. Foi aquele cara que saiu com a cara gorda no meio do show, era ele. Exatamente. Nunca mais tocamos na Atlântida, nunca mais recebemos contrato, foi o final da nossa história lá no... Ali terminou a carreira. Não, uma parte dela. Foi o máximo, cara. Foi maravilhoso. É uma letra muito boa. Agora eu lembrei que quando os Replicantes foram lançar o primeiro compacto, aquele preto, que é uma raridade hoje em dia, né? Aquilo vale uma fortuna. Tô rico, não sei, então. O Gervásio me convidou para uma reunião no bar do Beto. Pra que eu fosse o produtor do disco. Mas eu nunca produzi um disco na minha vida. O que acontece? Ele também nunca gravou. Mas o Beto ainda era ali do outro lado da rua, né? E tu sabe que a gente não se abandonou, que a gente fez o disco sem produtor, daí nós mesmos fizemos, já que o Mauro não quis, ninguém vai produzir. Nós mesmos, um fato negativo do Mauro. É mesmo. Tu perdeu a oportunidade de produzir, de entrar pra história, de começar o movimento! Poderia ser o Malcolm McLaren do movimento punk gaúcho. Mas foi o primeiro a tocar na rádio. Isso é verdade, nicotina. Fazer com o Chico de Gelson Oliveira ele produziu. Na mesma época. Não tem tudo a ver, né?
Lá no crédito, É mesmo? ele não gostava de vocês. Eu não quis tocar nesse caso, Arthur. Eu sempre soube disso. E você lembra do primeiro show dos Replicantes? Ou você já esqueceu essa parte da... Lá em Canela, na casa do Gervásio. Isso aí, tu tava nesse também. Tava De Canela, lá, aquele tava foi lá. histórico. Foi histórico. legal, Foi o legal. segundo show. Foi o segundo show. O primeiro foi na casa do Daniel. Um aniversário. O aniversário Nós dele. invadimos o aniversário e tocamos. Nós levamos a bateria, o único amplificador que a gente usava, e tocamos nos fundos da casa dele, pela primeira vez em público. Desculpa te interromper, o Gustavo Flores da Cunha quer o ingresso pro show de que é teu aluno. Ó, O que eu digo pra ele? Gustavo, eu vou falar com o Vander aqui, nós vamos botar o nome dele na Gustavo, lista. Que ele vai dar, o Gervásio vai dar convite para todos os alunos dele da PUC, que os alunos da PUC podem fazer fila lá no em frente do apartamento do Gervásio, que ele mesmo pessoalmente distribuir convites para todos os alunozinhos dele. Continua morando no fundo da minha avó ali, antes do túnel ali. Oswaldo, não, me mudei dali. Vai engordar a fila. Eu tô ali pela Vila Nova. Vila Nova, ali. Quase Restinga. Perto das árvores de pista. Tá morando num sítio. Você é aquele cachorrão bravo. Tem até elefante lá, mano. O nome do bairro é Pit Bargo, né? Ó, mande um pager aqui pro cafezinho 287-6090, código 510-107-E1. Eu parei de falar as minhas verdades, ninguém mais mandou verdade. Mauro Borba tá chorando aqui. Depois do Lobão foi a entrevista mais contundente. Foi essa. Preciso fazer algo maior, mais na próxima pra bater o Lobão. Bater o Lobão. Que olha, Vocês foram no show do Lobão? olha, foi Eu achei nossa. engraçadíssimo aquele show, né? Porque ele tava tocando as músicas, de repente o cara pediu, toca, sei lá, Vila Bandida. Eu falei, não vou tocar, ô babaca. Não vou tocar não, babaca. Tô mostrando um repertório novo aqui, eu disse babaca. Eu quero tocar coisa nova. Entendeu? O pessoal tá gostando do show aqui. Então vou continuar o show. Chove lá. Não. O termo verme ele não usou? Acho que usou verme. Ele usa muito verme. Ele usou aqui bastante verme. É bom lembrar que a controvérsia é um fator primordial das grandes estrelas. Sem conflito não é história. Exatamente. Não há jornalismo, não há... Aliás, o Lobão vem aí, vai fazer show em Porto Alegre em breve. Bom pra ele. Bom pra ele. Vocês viram? O Dado Beer de novo? Não, me chama no Faustão, né? Bom. Não vi. Perdeu essa... Babaca. O show tem no Araújo. Babaca. Verme. Teve um cara... Vocês foram na entrega dos prêmios açorianos? Não foram. Mas não perderam nada. Vocês podem ir amanhã porque o eco continua lá. Mas é muito engraçado, porque, aliás, vamos falar nisso. Tem uma cara, aí o Totó Villerron foi ganhar mais um prêmio dele, né? Ele é daquele time que sempre ganha prêmio. É bem engraçado isso. Aí, teve muita coisa engraçada. Aí ele subiu, porque eu tenho que falar aqui, porque não dá pra ouvir nada, isso é só um eco, isso aqui, problema já comprar essas luzinhas, tomara que arrume o problema do som. E aí? E aí eu pergunto, aquele lugar bacana, que a gente ia nas noites de lua cheia, ver shows, hein? Ver o Camisa de Vênus. Coisa linda, os replicantes. Tara na Tiriça. Garotos da rua. Garotos da rua. Eu me lembro, cara, esse é show histórico. Nós estávamos começando a tocar. Vou matar vocês agora. Guerrilheiro antinuclear. Vou matar vocês todos, então. Robertinho do Recife. Que subiu lá em cima e tocou guitarra sem fio lá do alto. O cara quebrava a madeira do Araújo, dos bancos do Araújo pra fazer cruz pra Botafogo. Isso nós não temos mais, porque nós temos uma parte da nossa prefeitura que é uma vergonha. É uma vergonha parte da prefeitura. A carca. É incrível. Porque aquilo ali... isso tá ficando sério demais. Eu vou começar a receber e-mail. Vou parar de falar. Eu acho um absurdo. Os caras... Quanto
Agora eu vou dizer uma coisa que é séria. Custa muito para resolver o problema. Não custa nada. Que ali custa um palito de fósforo para resolver aquele problema ali. Um palito de fósforo resolve o problema do Araújo Viana. Mas a treta que tem que entendam bem o que eu tô falando. Isso não é uma ironia, é uma verdade. A treta que tem que resolver ali foi o seguinte, o arquiteto que fez o Araújo Viana é o mesmo arquiteto que fez a cobertura do Araújo Viana. E quando foi feito o contrato de fazer a cobertura, uma das cláusulas do contrato assinado, ele disse que a acústica não só se manteria, como melhoraria. Ou seja, quem tem que arcar com isso... Tu tem certeza disso? Tenho. Quem tem que arcar com isso é o arquiteto. E a prefeitura tem que pressionar o arquiteto para que ele arque com isso. O problema é que ninguém faz nenhuma das duas coisas. Nem o arquiteto resolve, nem a prefeitura pressiona. Eu acho difícil um arquiteto que tenha feito uma concha acústica, que é uma obra que existe em poucas no mundo, é uma coisa especial de som. Há 30 anos. E esse arquiteto evoluiu? Eu acho difícil, porque aquilo ali qualquer criança sabe que uma concha acústica, se tu botar... É que nem tu pegar uma caixa de som e botar uma tampa na frente. Claro. Pô, não é um absurdo. Não, mas eu me lembro que eu entrevistei o arquiteto que fez o Araújo quando começou a se falar na história da cobertura, e na entrevista ele se posicionou contra. É isso que eu tô achando. Eu não entendo porque que depois... Na prática o que acontece é o seguinte, o show ficou muito caro lá pra produzir, pra tu conseguir fazer um som legal, que imagino que dê pra tirar, porque não dá. Me disseram que já não houve. Um espetáculo. Porque tu tem que botar o som maravilhoso, gastar um monte, e aí afasta as bandas, as bandas daqui, afasta até shows possíveis de que vem de lá. Tá, mas só um pouquinho. Cara, o tipo de som que tu vai fazer dentro do Araújo Viana é que vai definir qual acústica que vai ter o local. Vamos ver o que vai acontecer com o Motorhead lá agora. Quando? Motorhead vai tocar. É diferente nele, boa e orquestra. Não, por exemplo, agora quinta-feira tem o Billy Brandt lá, que é um nome do blues e tal. O cara é mestre na harmônica e tal. Vamos ver o que vai rolar. É um nome internacional. Vai tocar 5 minutos, e esses últimos 5 minutos é pra falar do show. É a última parte. Vander, the businessman. A gente estoura um pouquinho. Pode ser, então, só ratificando para eu não dizer uma barbaridade aqui, pode ser que não seja o mesmo arquiteto. Pode ser que não seja. Acho que não é. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o arquiteto que fez a reforma tinha esse adendo de que a acústica seria mantida e talvez melhorasse. Que provavelmente, então, segundo... Pode ser que não seja o mesmo que fez. Eu acho que mas não, o cara que fez tem que ter... Ele tem que arcar com isso. E a prefeitura tem que fazer pressão em cima disso. E não está acontecendo nenhuma das duas coisas. E já se aquilo 4 anos. Tá parado lá e ninguém toca lá. Na entrega dos açorianos, a maior lua cheia e aquilo ali coberto, uma noite maravilhosa e aquele eco desgraçado lá. E eles não têm vergonha, porque se eles tirar aquilo ali, vai ser um ponto negativo para eles. Eles vão dizer, todo mundo vai ver aquilo ali foi errado. Então eles não tiram, eles não sabem positivo a partir do momento que eles assumirem que aquilo ali não dá certo. Exato. Aí vai se tornar positivo, ponto. A Paola está passando uma informação aqui que é o seguinte, o projeto original era muito caro. Então eles optaram por fazer esse que era bem mais barato. A famosa meia sola. Exatamente. Olha, o barato sai caro, ó. E quem tá pagando é a cultura gaúcha. Tu não pensou em enveredar na carreira política, não? Não. Vereador? Não, já tô muito bem na minha carreira, tô milionário, ganho meu dinheiro, não me incomodo com ninguém me enche o saco. Mas vai ser político também, tu não te incomoda com ninguém, vai. Entra no PV, Wanda, tem aquela fadinha. Ó, diz aqui, ó. Opa! Isso é um bom motivo. Vou conhecer uma fadinha, eu só conheço as fadinhas do meu tempo de escoteiro. Opa! Eu tinha as fadinhas. Ó, tem o pager aqui sobre o assunto do Araújo. O arquiteto se chama Carlos Fayette, o mesmo que fez o prédio ao lado do São Pedro, antigo Tribunal de Justiça. Assina Daniel Lemos. Tá vivo? Tá vivo. Cuidado com os paus de fósforo. Mas é o arquiteto da reforma ou o arquiteto Araújo? Eu acho que o Fayette foi o cara que fez o Araújo. Foi o cara que fez o Araújo. O da reforma é outro. O da reforma é um que ganhou uma grana e deve estar lá nas Bahamas, lá. Ele mais algum assessor da prefeitura. Mas é bom esse Vander, hein? Que foi? Eu acho que apagou aqui a mensagem. O que o Mauro disse? Mas é bom esse Vander. Muito obrigado. Olha o problema que é mais gostoso na cama. A Gabi de Novo Hamburgo. Opa! Disse aqui, ó. Isso, muito. Show histórico nosso em Novo Hamburgo. Aquele show que fizemos em Novo Hamburgo. Aquele show foi uma fraude, eu não quero falar sobre isso. Vocês querem saber? Um cara de um comunicador de uma rádio concorrente. Fala. Transamérica de Novo Hamburgo me contrata para um show.
Aí o Heron da trama tá envolvido nisso, até fugiu, porque eu vou falar. Tu vai lá, toca lá, eles estão rodando as tuas músicas, sabe que tem que fazer algumas coisas com o gravador e tal, tá te trabalhando e tal, tá, me dá uma chamada lá pro meu outro show, eu faço um show lá. Faço um show lá. Beleza. Na semana do show, 500 mil chamadas por dia, Vander Wilner, Os Replicantes e Vodka Baby. Os caras acertaram o show com cada uma das bandas separadas e fizeram um show das 3 bandas juntas. Eu só fiquei sabendo quando já estava tudo na mídia. E aí eu digo, bom, agora dá pra trás, vai cair sobre quem? Sobre o artista. Aí fiz o show. Como se não bastasse, há 2 semanas atrás, nos ligaram de novo, vão tocar de novo com a Vodka e com Os Replicantes, dia 2 de abril, num ginásio em Novo Hamburgo. Eu digo, não pode ser. O cara já tinha marcado outro show pro dia 2 de abril. O mesmo! Mas é pelo grande sucesso daquele show, né? Mas vem cá, cara, tu que é um puta velho, o teu empresário não se O empresário dele é ele! Isso era coisa de gravadora! É aquelas coisas que tu te mete e depois faz tudo pra sair. Que coisa séria. Depois que tu mete uma carta de rescisão de contrato escrita a punho em cima da minha mesa. Trabalho. Só não mandei o fax ainda porque eu tô sem fax. A hora que eu comprar um fax eu mando. Eu não aguento mais, cara. Meu Deus, que bom ser independente. Olha, nós voltaremos ao Novo Hamburgo. Claro que o Heron, eu quero falar pro pessoal do Novo Hamburgo da Trama é maravilhoso. É o único cara da Trama, e junto com o Cezinha lá, que é um cara lá de São Paulo que trabalha pra caramba. E tudo cai nele. Cezinha para raio. E o Heron aqui, que trabalha bem pra caramba. Agora o resto. Eu queria dizer que apesar da revolta do Wander, que é justa, o show continua sendo amanhã, 5 de abril, na Opinião. Amanhã, na Opinião, pessoal de Novo Hamburgo, todos venham para Porto Alegre. Opinião, e eventualmente voltaremos a Novo Hamburgo, nós e Vander Wilner, e com a Tequila Baby eventualmente, e faremos um grande show mais uma vez para vocês. Fui eventualmente isso. Eu tenho um show marcado em Novo Hamburgo, no Centro Municipal de Cultura de Novo Hamburgo. Vander, não gosta da tequila? Hã? Não gosta da tequila? Eu não bebo mais tequila, caramba. Eu só bebo vinho, todo mundo sabe disso. A tequila me dá... não, aquela coisa do outro dia, lá ressaca. Eu só tomo vinho moderadamente e assim, nas refeições com uma boa massa. Fala sobre o show do Ira, que teve uma participação... Pois eu não vi, eu cheguei lá 2 músicas antes da minha. Me disseram que estava bacana, eu fui ovacionado lá, o pessoal aí fosse ovacionado no show do Ira, foi muito bonito. O Ira eu admiro, eu sempre vou dizer isso. É uma das bandas, assim como Os Replicantes, da mesma época que começou e que tem uma integridade muito bonita. Tu não acha isso, meu irmão? Eu acho muito legal. E eles são bacanas também, gente boa. O disco deles, apesar de ser um disco de versões, né, que é uma coisa hoje em dia muito mal vista, até para os próprios roqueiros e na mídia, é lindo, porque eles gravaram músicas ali, gravaram Wander, ele acha lindo. A versão que eles gravaram até não é tão boa assim, não tem nada demais. É tribuna, o repertório, a minha é muito melhor. São parecidíssimos. Não tem nada, a minha tem cordas, violino, viola e cello. Não tem cordas. Só não tem cordas, isso é um grande diferencial. Não, mas eu acho que tem outras coisas maravilhosas naquele disco ali que eu digo, pô, cada música que eles pegaram ali que é uma surpresa. Até músicas do Ira mesmo. Sim. Aqui tem uma mensagem pro Gerbasi com ZI, Gerbasi. Prazer. Como é que foi a história com a Maitê Proença? Que história? Vamos lá! Maitê Proença. A carca, Gerbasi! Maitê Proença conheci por telefone, falei com ela, queria fazer um filme aqui, que eu achava que ela podia fazer o filme. Ela não me conhecia, não conhecia ninguém aqui do Sul, ela tomou informações sobre nós e disse pra mim ir pro sítio dela em Nogueira. Fui pra lá, conversei com ela, falei com ela, entreguei o roteiro, conheci a filha dela, que é um amor, a Maria, e aí conversamos bastante, ela adorou o roteiro, veio pra cá, filmou, foi excelente profissional, uma mulher muito interessante, muito inteligente, e que vocês vão ver no filme, olha, é o Tolerância. Tá horrível na novela da Globo, aliás, em todas as novelas. Você tá falando do Tolerância. Estou falando do Tolerância, que estreia este ano, mais no final do ano, talvez agosto, setembro. Pode fazer propaganda de coisas
Eu tô aqui, né? Meu filho já fez, eu tô propagando as músicas. Aliás, é o que tava fazendo até agora. A gente combinou. Depois não sabem por que eu saí dos replicantes. Olha o telefone aí, ó. Enfim, a Maite Proença está maravilhosa e no filme ela aparece de combinação e meia de seda preta. Combinação com quem? É isto ou menos? Já vale o ingresso. Vale o ingresso. Vale o ingresso. O Giba, mas com a minha supervisão ali em cima. Eu ouvi a trilha do filme outro dia aí. É, legal, né? Bonitinho, né? A Def Audio. E aí, bacana, né? A trilha vai ter muitas bandas legais aqui. A banda Dolly tocando a música do Júlio Reni. Exatamente. Em breve receberão aqui a versão. E a gente toca aqui a Fuang Fu, que é da trilha também. Mama. Muito boa, grande música. Acho que a trilha desse disco vai ser uma espécie de retrato do rock gaúcho adulto, né? Eu acho que assim, vou tentar fazer que seja isso, quer dizer, claro, as músicas, tem Argonautas, eu acho que, claro, as músicas do filme sempre estão a serviço do filme, a serviço da imagem, não tem como eu dizer, essa música aqui é legal, eu vou botar, não, mas vou botar em que cena, como é que ela entra, etc. Mas mesmo assim, acho que vai ser um retrato bem interessante do que vai ser, do que é hoje o rock gaúcho, claro, com participação de Vander Wildner e replicantes. Uma música minha no disco, né? Lugar do Caralho. Lugar do Caralho. Tua, tua. O cara não existe mais, a música é minha. Aliás, é bom lembrar, só um pouquinho, Mauro, que hoje às 19 horas você pode beber uma cervejinha lá, o Arthur de Faria, lá no... Não, o Arthur não bebe cerveja. Não bebe cerveja. Não. Então pode fazer qualquer outra coisa. Nós vamos estar dando uma... Olha que coisa bonita isso. Uma sessão de autógrafos. Eu e os replicantes. Na Saraiva Mega Store. Olha que coisa linda. Isso é bonito? Me chama de velho, pô. Não. Sessão de autógrafo. Vamos estar lá sentados 19 horas. Fazendo a sessão e autografando para os fãs. Encerrem aí o programa, que nós já estamos com o tempo esgotado. Precisa falar que podia estourar. Eu preciso mencionar aqui esse fax do MED do Jardim Sabará. MED? O MED é louco. MED. Bem, como vocês todos sabem, pelo menos os bons, hoje é aniversário do Internacional. Do Cazuza. O clube gaúcho de maior torcida do Rio Grande. Era de maior torcida do Rio Grande, é verdade. Era a maior torcida do Rio Grande. O que eu sei é que o presidente da Federação Gaúcha ontem não teve lugar na mesa especial e foi embora. E ele é conselheiro. E falou, puta que pariu, na rádio, falou e foi embora e foi pra festa do Valdomiro aqui em Canoas. Ficou puto da cara porque não tinha, ele não estava na mesa principal. Isso é o que eu soube. Se o que aconteceu na madrugada... Agora em setembro vai fazer aniversário de 20 anos que o Inter não ganha um título também. Nós vamos falar aqui, nós vamos fazer Isso não é verdade. Inclusive nós vamos fazer o hino do Grêmio. Não, fala que eu vou gravar o hino do Grêmio. Nós vamos fazer um especial aqui. Não, o Inter ganhou uma Copa do Brasil em 90 e... aquele roubado contra o Fluminense. Que não com mentira não. Tá certo. Com mentira não. Tá bom. É importante lembrar e foi campeão gaúcho com o Gamarra do brasileiro. Lá no Opinião, no telão de alta definição. Estreia mundial, clipe feito pelo Lisandro e pela Ada. O Lisandro que fez um filme chamado Cidade Fantasma, muito legal, e fez agora um clipe que eu não vi nada ainda do clipe, mas me disseram que tá muito bom. É 22 horas no Opinião, ingresso é R$10 na Saraiva Mega Store, antecipado, lá vai estar 50. Tá? Sim, porque o pessoal não compra antecipado, compra só na hora e a gente bota lá em cima. E o Wander é muito mais bonito que o Morrissey. Isso é verdade. É verdade. Tá, considerações finais aí, por favor. O show é às 10 horas no Opinião, amanhã, quarta-feira. Vai começar que horas? Vai começar às 11 pontualmente e a gente vai estar passando videoclipes no telão de alta definição. 1 hora de videoclipes, incluindo videoclipes meus, dos replicantes e outras cositas más. Kid de Abelha. Tequila Baby. Isso mesmo. Engenheiros estão aí também. Tá, todos lá. Então tá, valeu a presença dos dois aí, Gerbaz e Vander Wildner, Mauro Borba. Frase do dia, boa tarde. Nós já estamos atrasados. Barbaridade o quê? A próxima vez tu vem aqui e trabalha, tchê.
Não fica dizendo barbaridade. Não fica gritando na nossa frente, senão a gente não vai voltar aqui. Tá no ar ainda? Tá no ar. Espera a gente sair, Cacheira. Não, para aí, vocês lavem aí. Vamos. Roupa suja, eu tô contigo até aqui, cara. E tu sabe por quê? Pega na saída. Pega na saída. Estou ouvindo a Pop Ela vem direto. Falta de criatividade, ela vem todas as tardes e eu trabalho com ela, eu sei, de pretinho básico. Não, mas alguém está reparando nisso agora. Eu reparo. Reparar em roupa agora. Eu reparo que quando uma mulher tá com falta de criatividade,